cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. A todos, seja bem-vindo em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa abaixo aí seu comentário. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos, nós vamos estudar a Escola Bíblica Dominical, nesse quarto trimestre que nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós chegamos na 10ª lição, a qual nós estudamos, várias lições, a qual nós aprendemos bastante nesse quarto trimestre, e nós estamos chegando quase na final desse trimestre, e hoje nós vamos estudar sobre a última defesa de Jó. Então, está baseado em dois capítulos, do livro de Jó, capítulo 29 e o capítulo 31. Então, nós vamos estudar dois capítulos aí, e vamos aí para o textuário. Ou não vê ele os caminhos e não conta todos os meus passos, perguntando. Verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembra o quanto Deus trabalhou nele. Então, aqui o capítulo 29, Jó estava relembrando, o seu passado, o tempo de glória que ele estava passando. E que nós vemos no verso 1, fala o seguinte: prosseguindo Jó em sua parábola disse. Parábola, queridos, é uma comparação. Há quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Então ele estava se relembrando, aquilo que Deus fez na vida dele, que Deus guardava ele, guardava os seus filhos. E aqui nós vemos no verso 3, fala o seguinte: quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Então, queridos, está baseado de 1 ao 5, capítulo 29, e o capítulo 30 também no mesmo verso, de 1 ao 5, e o capítulo 31 também de 1 ao 5. Então nós vamos meditar em cada parte. Aqui nós vamos falar sobre o passado de Jó, Ele está se relembrando. Então o capítulo, verso 4 fala o seguinte: como era nos dias da minha mocidade, quanto o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Então, nós vemos que Jó estava se lembrando, Deus estava com ele em todo momento, guardando, a sua família. E aqui nós vemos, foi um tempo de bom que Jó estava passando. Agora, no capítulo 30, que nós vamos estudar também, vai falar sobre o presente, a qual Jó estava passando, o seu sofrimento. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 30. Aqui Jó estava se lamentando, a sua angústia. Então está no capítulo 30, de 1 ao 5 também, que fala o seguinte: mas agora se riem de mim os de menos de idade do que eu, e cujos pais se teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homem, cuja velhice esgotou-lhe o vigor. Então aqui Jó estava falando, sobre o seu sofrimento no tempo presente, E nós vemos que ele já estava debilitado, estava fragilidade, a qual estava com a doença de Chagas, E nós vemos aqui no verso 3 fala o seguinte: de míngua e fome se debilitaram e recolheram-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados, desertos. Apanhava os malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raiz de zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se com eles contra um ladrão. Então Jó estava descrevendo a sua miséria, a qual ele estava passando, o sofrimento, Então aqui estava no tempo presente. Então Jó estava, no passado, no presente e no futuro. Então, agora nós vamos para o capítulo 31, que fala o seguinte: Jó declara a sua integridade nos seus deveres, vindo o conceito com os meus olhos, como fixaria numa virgem, porque qual seria a paz de Deus vindo de cima, ou herança de Todo-Poderoso desde as alturas?
Porventura não é perdição para o perverso e desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano. Então, aqui fala, fiz conceito com os meus olhos, como fiz numa vez. Então, Jó observe o padrão de santidade interior em que Cristo expressou no Sermão da Montanha. Jó tinha feito um concerto com seus olhos para evitar desejos sensuais, extremidade de olhar fixamente com malícia para uma jovem. Então, ele estava, falando, declarando ao Senhor a sua integridade, E nós vemos, queridos, que Jó, ele não pecou contra Deus, Os seus amigos, acusaram Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, vieram com as teologias, contra o patriarca Jó. E nós vemos aqui, amados queridos irmãos, que Jó estava se lamentando, a sua angústia, a sua tristeza. Então nós vemos aqui no capítulo 31, ele falando também aqui no verso 6, pesa-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Então, ele estava falando, que ele era reconhecendo a sua inocência, que queria que o Senhor passasse, a balança para ele fiéis, e saberá que Deus é em minha sinceridade. Então, ele sabia que Deus estava com ele, Então, Jó, ele foi fiel às suas características, ele era sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Nós vemos que o próprio Senhor testemunhava para Jó, Nós vemos que Satanás, tocou na saúde de Jó, mas não tocou na sua vida. E nós vemos que Satanás falou para o Senhor, ele perdeu a riqueza, perdeu sua família, agora vai blasfemar na tua face, E nós vemos, queridos, que Jó, ele não blasfemou contra Deus, E nós vemos que ele estava, falando com o Senhor, que ele estava andando em integridade com o Senhor. Então, nós vemos aqui no objetivo geral, fala o seguinte: mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente o seu passado de glória. Então, ele estava se relembrando, aquilo que o Senhor fez na vida dele, na sua família. Nós vemos que Jó, ele era o sacerdote do seu próprio lar, Ele sacrificava para si também para os seus filhos. E nós vemos, queridos, que ele estava se recordando aquilo que o Senhor pôs na mão dele, Os seus bens, a qual ele tinha. Ele era o maior do Oriente, Nós vemos lá o homem de Uz, no princípio do livro de Jó. Então, nós vemos que Jó, ele é dividido em 3 partes, Prosa, poesia e prosa. Então, nós vemos aqui fala o primeiro objetivo específico, mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos. O segundo objetivo fala o seguinte: constatar o estado passado de Jó com o presente, qual se torna motivo de escárnio. Terceiro objetivo é elucidar a existência de Jó na defesa da sua inocência. Então, no primeiro ponto fala, Jó se reconhecendo, aqui fala reconhecido, socialmente por todos, Então nós vemos que Jó estava se lembrando, do seu passado. E aqui no segundo ponto, fala do seu presente, ao qual ele estava sofrendo, aquelas dores, E o Senhor estava trabalhando na vida de Jó em silêncio, E nós vemos que o Senhor respondeu a Jó, no final do livro, no Jó 42. Então aqui fala, elucidar a existência de Jó na defesa da sua inocência. Então Jó, ele estava, reconhecendo, ao Senhor que ele não estava, em pecado, estava sendo inocente. Então, queridos, aqui nós vemos a introdução, que fala o seguinte: o capítulo 31 encerra do seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Jó 31, 40. Trata-se de nostálgico do passado de Jó. Então, no capítulo 29 fala sobre,
Jó se relembrando, né, do seu passado, né? Então, no capítulo 31, né, aqui fala sobre a sua integridade. Então, aqui fala o ponto central. Conforme Deus fez no passado, Ele pode fazer algo novo. Então, tudo que Deus fez, queridos, Ele continuará fazendo em nossa vida. Nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui nós vemos, nessa lição, perceberemos que Jó faz uma retrospectiva da sua vida. Então ele estava fazendo, né, tudo que ele alcançou, né, do Senhor, né, no seu passado, né? Então aqui ele pode ver quando foi abençoado, embora o momento presente. Então o Senhor estava, né, trabalhando na vida de Jó, né? O Senhor permitiu, a prova permitiu, né? Mas nós vemos que a Bíblia diz que Satanás, né, lhe tocou na vida, na saúde de Jó, mas o Senhor deu limite para Satanás, né? Nós sabemos que nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, o nosso Deus, ele é acima de todas as coisas, né? Ele é soberano. Então, queridos, não dá para nós falarmos mais, né? Porque a memória que está encerrando, o meu celular aqui é uma bênção, né? Porque nós tínhamos muita coisa para nós falarmos aqui. Nós vamos continuar falando, se Deus nos permitir. Nós vamos continuar falando mais sobre, né, o passado de Jó, né, e também o presente de Jó, né, e o futuro de Jó também, né. Então, aqui fala muitas coisas sobre a lição. E eu quero falar para os irmãos que está chegando a nova lição, né, que nós vamos estudar, né, sobre pneumatologia, né, estudo do Espírito Santo. E nós vamos estudar no primeiro trimestre de 2021, né, a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Vai ser uma benção, querido. Então, os irmãos, né, acompanhem nós aí no YouTube. E se os irmãos também puderem participar da escola dominical nas igrejas, né, é muito, muito bom, né, aprender a palavra de Deus, né. Nós aprendemos bastante nesse quarto trimestre, né, sobre a fragilidade humana e a soberania divina, né. Nós falamos sobre o sofrimento de Jó, né, a sua restauração, né. Então, queridos, é uma lição maravilhosa, né, a qual nós estamos passando atualmente, né. Então, nós sabemos que Jó, ele foi perseverante, né, ele venceu, né. Então, nós vamos continuar falando algumas coisas sobre a lição, né, 10, se Deus nos permitir. E a lição 11, né, a teologia de Eliú, né, é o quarto amigo de Jó, nós vamos estudar, né, na próxima, Deus nos conceder também, né, que nós vamos falar sobre o quarto amigo de Jó. Então, eu agradeço a todos os irmãos, né, e vamos estar orando, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos nessa noite, Pai, para aprender a Tua palavra. Abençoa cada um, Senhor, que cada um possa sentir a Tua presença. Ó Pai, que nós possamos aprender, Pai, e praticar a Tua palavra, Senhor, ser exemplo de Jó. Ser fiel, ser reto, íntegro diante de Ti, Pai. Senhor, como o Senhor foi com todos os seus profetas. Senhor, abençoa a nossa vida também, que nós possamos ser fiel a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, dá-nos força para caminhar na Tua presença, Pai. Dai a vitória. Amém. Que Deus possa abençoar todos vocês. E se Deus nos permitir, nós vamos continuar falando sobre o assunto da lição 10. Amém?